Olá, meu nome é Felipe Stark, eu sou advogado e sócio do Schneider Stark Ruppel Advogados. Hoje eu vou falar de um tema que está em bastante destaque, o tema do mercado de carbono. Ele é um assunto bastante atual, um assunto muitas vezes polêmico, mas com certeza relevante para entender o mundo atual, onde se fala muito sobre as questões ambientais. O mercado de carbono, de certa forma, foi criado em 1997 a partir da COP3, então uma reunião da ONU, em que se criou o Protocolo de Kyoto. Nesse Protocolo de Kyoto criou-se uma ideia de que países com organizações e instituições devedoras de carbono, ou seja, que poluíam demasiadamente, como uma solução para essa crise da emissão do gás carbônico, do dióxido de carbono, poderiam então adquirir créditos de carbono de países e organizações que estavam então credores nessa situação, ou seja, não estavam emitindo gás carbônico, mas sim reduzindo ou até retirando gás carbônico da atmosfera. Diante dessa ideia, criou-se um verdadeiro mercado de créditos de carbono, onde um crédito de carbono corresponde a 1 tonelada de dióxido de carbono retirada da atmosfera. Mas quem é que garante que esses créditos de carbono foram efetivamente emitidos, que aquela 1 tonelada de dióxido de carbono foi retirada da atmosfera? Bom, basicamente a gente pode falar em 4 personagens. O primeiro, é claro, é o credor de dióxido de carbono, depois a gente tem o devedor, a gente tem as organizações que certificam que esse gás carbônico foi efetivamente capturado e deixou de ir para a atmosfera, e por fim a gente também tem os intermediários que fazem a ponte entre credor e devedor. A figura do credor, então, vai ser aquele que através de um projeto, seja um projeto de reflorestamento, seja um projeto de agricultura sustentável ou até de energia limpa, vai então efetivamente no mundo material retirar o gás carbônico da atmosfera e vender esse crédito para o devedor, que é aquela empresa, por exemplo, que polui mais do que consegue limpar de poluição. Existe então uma entidade que vai certificar, no momento temos algumas que certificam que aquele crédito foi emitido, e por fim temos esses intermediários que funcionam mais ou menos como corretores de compra e venda de crédito de carbono num mercado como qualquer outro mercado de valores mobiliários. Inclusive hoje em dia a gente já conta com créditos de carbono tokenizados, ou seja, que utilizam da tecnologia de blockchain para sua circulação. Importante ressaltar que qualquer empresa pode participar desse mercado, seja como credor ou como devedor de créditos de carbono. Existe o mercado voluntário, que é aquele mercado em que as empresas circulam esses créditos de carbono não porque são obrigadas, mas porque têm interesse em contribuir com o meio ambiente ou então por um fator de reputação. E existe também o mercado regulamentado de créditos de carbono. No Brasil, atualmente, existe um projeto de lei tentando regulamentar essa matéria, mas esse projeto de lei ele ainda está em tramitação e não é compulsório. Portanto, aqui no Brasil vai acontecer muito mais o mercado voluntário de crédito de carbono. Importante ressaltar que existem algumas críticas a esse mercado. A primeira dela é justamente com relação à possibilidade de mensurar o carbono que é emitido de forma exata. Claro que aí pode acontecer, como já se constatou que aconteceu em algumas situações, um superfaturamento. Outra grande crítica é com relação ao alto custo para validar a existência daquele crédito de carbono, o que às vezes até inviabiliza a sua produção. E por fim, uma outra grande crítica é que às vezes pode ser considerado como uma permissão para poluir. Olha, comprei créditos de carbono, então posso poluir à vontade. É claro que em questões ambientais o cálculo matemático não é tão simples assim. De qualquer forma,
tendo em vista essas críticas e outras que possam existir e todas as falhas desse sistema, é claro que ele gera uma grande oportunidade para que governos regulamentem essa área e empresas, até startups que tragam novas tecnologias, possam aprimorar a mensuração e a circulação desses créditos para efetivamente contribuir para então que ocorra uma melhora desse mercado, um aprimoramento na mensuração e na circulação desses créditos que possam efetivamente contribuir para que a situação ambiental melhore. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, sugestão, por favor, deixe aqui embaixo que a gente responde vocês. Até mais!